Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar início aí ao estudo aí da hidrostática, tá? Nós vamos aí estar falando um pouquinho de alguns conceitos importantes de hidrostática, como pressão atmosférica, pressão nos líquidos, não é? Alguns princípios que fazem parte aí, né, desse estudo e conceitos aí importantes, tá? Como densidade, pressão, entre outros aí, tá bom? Então eu vou começar, né? Hoje eu vou dar um início, uma introdução, falar de alguns conceitos aí importantes e nas próximas aulas a gente vai continuando aí a falar desse assunto, tudo bem? Então acompanhe comigo aqui pelo slide, tá? A gente vai comentando, como eu falei, tá? A gente vai dividir aí em duas partes para não ficar muito extenso aí, né? O vídeo e façam, né, todas as anotações aí no caderno para poder acompanhar melhor, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Só mais um minuto. Muito bem, ó. Então, gente, né, o primeiro conceito aqui que nós vamos falar hoje é o conceito, né, relembrar, na verdade, aqui o conceito de densidade. É um conceito que já conversamos, né, sobre isso, e, e é bom relembrar aqui, né, alguns pontos importantes, tá? Como que nós determinamos a densidade de um determinado corpo, né? Como é que eu calculo a densidade? Uma formulinha, né, gente? Vocês conhecem, né? Uma fórmula bem simples, aí usada bastante na química também, né? A densidade de um corpo, né, definida por massa dividido pelo volume, não é? A massa em quilograma, o volume em metros cúbicos, tá? Isso no sistema internacional. Então nós temos aí essa fórmula, né, que determina a densidade, né? Então, a densidade é uma grandeza importante. Quando nós falamos em flutuação, por exemplo, é uma grandeza que vai determinar se o material flutua ou não em um determinado líquido, vai depender da densidade deste material e da densidade do líquido, né? Nós sabemos aí que se a densidade do material for menor que a densidade do líquido, esse material ele vai flutuar, né? Então é uma grandeza importante e como vocês podem ver, para calcular é bem simples, né? A massa dividido pelo volume, tá? Tem aqui outras unidades também conhecidas, né, gente? Grama por centímetro cúbico, que é bastante comum aí também, tá? Um pouquinho adiante eu vou mostrar para vocês uma regrinha prática e como converter, né, essas unidades aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, tá? Para ilustrar essa fórmula, né, gente? Ó, aqui é um material, um corpo, né, de forma de um cubo. O cubo possui arestas iguais. E nesse caso, né, está dizendo aqui que a aresta desse cubo tem 2 metros. E a massa dele, 40 quilogramas. Então, para determinar aí a densidade, né, como nós vimos, basta dividir, portanto, a massa dividido pelo volume. Como é um material, é um cubo, né, primeiramente nós calculamos aí esse volume, né, gente, que seria a aresta elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado ao cubo, daria 8 metros cúbicos, o volume, né, deste material. Aí nós temos aí a massa de 40, né, 40 quilogramas, e aí encontramos o resultado no final aqui, ó, 40 dividido por 8, 5 quilogramas por metro cúbico. Tá? É a densidade deste material aí. Tá? Então aqui, né, nós temos
né? Um exemplo bastante comum, bastante simples aí, e a partir dessas duas informações, sabemos aí qual é a densidade dele, tá? Então depende da massa e depende também do seu volume. Massa específica, vamos lá. A massa específica, gente, como o próprio nome já fala, tá? A massa específica, nós estamos falando de um material, né, um determinado material, que aí você vai determinar como se fosse a própria densidade, só que a densidade do material, né? E aí nós não consideramos, né, as partes ocas, quando, né, de repente ele tem, né? Se a gente pegar lá, né, uma esfera, né, uma esfera metálica oca, então quer dizer, para determinar a massa específica, eu vou ter que considerar apenas aquele material que é constituído, aquele metal, né, vamos dizer assim, que é constituído a esfera. Tá? E aí quando eu determino a massa específica do ferro, por exemplo, a massa específica, né, do aço. Então, o próprio nome já fala, né? Massa específica, eu vou levar em consideração o material, apenas o material, né? Sem as partes ocas, caso, né, tenha ali. A densidade não, né? A densidade, né, nós consideramos ali o volume, né, daquele corpo, né, considerando também as partes ocas, né? Então a densidade, a gente leva em consideração também as partes ocas, tá certo? Então aqui nós temos aí alguns exemplos, tá? A água, né, que é bastante comum, né, bastante usada nos exercícios de hidrostática, né, que a gente vai dar início agora. Tem aqui a massa específica da água, né? Aqui ela está em grama por centímetro cúbico, dá para ser convertido em quilograma por metro cúbico, isso. Temos o ar também, pressão, nós temos aqui a densidade, a massa específica, né, gente, do ar. E aqui do mercúrio, que é um líquido aí também bastante comum, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então notem aí que, né, entre o mercúrio e a água, né, você vê que a massa específica do mercúrio é muito maior do que da água. Tá? Então são exemplos aí de massa específica. Para determinar a massa específica, basicamente é a mesma fórmula, né, da densidade, gente. Tá? Massa dividido pelo volume. Só que aí, lembrando, né, que a massa específica eu vou levar em consideração apenas o material que constitui, né, desconsiderando as partes ocas. E aqui, né, fechando, fazendo uma comparação, né, justamente isso que eu acabei de dizer, tá? A diferença de densidade e massa específica. Tá? Se quiserem anotar, né, importante aí, né, gente, ó, quando a densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém a substância. É isso. Tá? Então, a fórmula é a mesma, mas aí, né, para determinar a massa específica, nós levamos aí apenas em consideração o, o material, né, que constitui aí. Tudo bem? É isso, tá? São dois conceitos iniciais aqui. Aqui, gente, é mais você para você saber como converter aqui a, as unidades, as duas unidades mais usadas, tá? Que eu acabei de comentar agora há pouco, ó, que era o grama por centímetro cúbico e o quilograma por metro cúbico, tá? Então, é importante, né, vocês fazerem aqui essa observação, né, gente, ó, principalmente essa última linha aqui, ó, que é legal para você anotar, ó, 1 grama por centímetro cúbico é equivalente a 10 elevado ao cubo, ou seja, 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, dá para converter, ó, basta, se você tem grama por centímetro cúbico,
basta aí, então, multiplicar por 1000, né, ou por 10 elevado ao cubo, e encontramos aí o valor em quilograma por metro cúbico, tá bom? Então, anotem aqui ó, essa última linha aqui, isso que é importante. Aqui ele foi mostrando passo a passo, né, como que faz essa conversão aqui, ó, que eu falei no finalzinho, tá? Então, basta multiplicar por 10 elevado ao cubo ou 1000 para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Tudo bem? Então, vamos falar aqui de mais um conceito aí que vai ser bastante falado, né, na hidrostática. E aqui também é mais para nós relembrarmos aí o que é pressão. Vamos falar de várias pressões aqui, pressão de um líquido, pressão atmosférica, né? Então, vou mostrar aqui, né, relembrar aí o que é pressão, né, gente? Que é importante aí, ó. É um conceito que é visto aí também no início, né, da parte da mecânica, né, e agora a gente vai estender na hidrostática também, né, esse conceito, ó. A pressão, gente, a pressão, basicamente aqui, ela vai ser calculada, né, vai ser medida através de uma formulinha com duas grandezas bastante simples, tá? Que seria o que, ó? Força dividido pela área, tá? Que força seria essa, né? A força, geralmente, né, a força que está sendo aplicada numa determinada superfície. Né? Então, você veja aqui na ilustração, né, na figura, ó, você tem aqui uma superfície, né, quadrada, né, vamos dizer assim, e nessa superfície, né, em todos os pontos aqui, né, está sendo aplicado ali uma determinada força. Pode ser até, de repente, o peso, né, o peso de uma pessoa ali que está, né, aplicando ali naquela superfície. Se você imaginar ali o pé da pessoa ali, né, o calçado que ela está usando, né, você tem ali, né, toda aquela área ali, né, do calçado que está em contato com a superfície, não é? Então você aplica uma certa força ali naquela superfície, naquela área delimitada ali pelo calçado. Então, né, eu sempre comento nessa questão aqui, quando a gente vê aquele calçado especial, quando as pessoas andam sobre a neve, eles usam aquele calçado, né, que tem uma área ali de contato bem grande, né? Por quê? Justamente para poder influenciar nessa pressão, na pressão que vai ser exercida ali. E a força-peso da pessoa é a mesma. Mas aí, o que, que acontece? Ele mudando ali a área de contato, ele aumentando a área de contato, ele vai diminuir a pressão exercida naquela superfície. E a intenção é essa, né? Diminuindo a pressão, aquele homem, né, teoricamente, não vai afundar na neve. Quanto maior a área, menor é a pressão exercida. Né? Pela fórmula aqui você percebe isso, ó, que a pressão é inversamente proporcional à área. Né? Então, quanto menor, repetindo, né? Quanto maior a área, menor a pressão exercida. Certo? Então, formulinha da pressão, gente, ó, força dividido pela área. Tá? Em unidades do sistema internacional, força medida em newton e área em metro quadrado. Né? Então, newton por metro quadrado seria a unidade de pressão, que é também conhecida como Pascal. Tá, gente? Está aqui embaixo, ó. 1 newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, PA. Também importante anotar aí essas unidades. Aqui é a unidade do sistema internacional. Tem outras unidades que eu vou mostrar para vocês depois, de pressão, unidades que não são do sistema internacional, mas muito usadas também. Tá? Vocês vão ver na sequência aí. Tudo bem? Então vamos lá. Um exemplo aqui, gente, também bem objetivo, né? Bem simples, sobre pressão. Ó.
nós temos aqui sobre uma mesa apoiado um bloco de massa 3,2 kg, tem uma forma de um cubo de aresta 20 centímetros. Então aí ele pede para calcular aí a pressão exercida sobre essa mesa. Então existe ali um bloco, tem uma determinada massa, essa, né, tem um determinado volume, tá? Tem também um peso, né, uma força-peso de acordo com essa massa, né, e uma área de contato ali, ó, do cubo sobre a mesa. Então é importante, como é um cubo, todos os lados ali serão iguais. Né? Se você colocar de qualquer lado ali, a área de contato vai ser a mesma. Agora, se fosse um paralelepípedo, né, imaginando ali uma caixa de sapato, por exemplo, dependendo da área que você colocar sobre a mesa, ela pode ser maior ou menor. Né? Colocar a caixa em pé, colocar ela de lado. Né? Então, dependendo da posição que você colocar, a área poderia ser diferente. Mas um cubo não, né? O cubo aqui, todas as áreas ali de contato são as mesmas. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Para determinar a pressão, gente, eu tenho que saber dois pontos aí, né? Qual é a força exercida, no caso aqui a força-peso, né? Como que calcula a força-peso? Tem a massa, né, gente? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembram? Então, eu tenho aqui, né, ó, uma massa de 3,2 vezes a gravidade na Terra, que é aproximadamente 10. Então, 32 newtons daria aí a força exercida, não é isso? Sobre a, a superfície aí. E qual que é a área de contato? A área de contato, por ser um cubo, seria aquele quadrado, né? Aquele quadrado ali, ó, que neste caso aqui temos uma aresta de 20 centímetros, tá? Então, quer dizer, para calcular a área, seria lado vezes lado, né? Aresta vezes aresta, não é? Então, daria 400 centímetros quadrados. E aí, convertendo centímetro quadrado para metro quadrado, tá, gente? São detalhes aqui, né? Aqui é importante, né, a gente fazer com calma isso, tá? Então, centímetro quadrado para metro quadrado, como é que se converte, né? Centímetro para metro, pela nossa tabelinha lá, né? São duas casas que eu teria que voltar, não é isso? Centímetro para metro. Mas aqui, como é o quadrado, eu não vou voltar duas casas, eu vou dobrar, né? Eu vou voltar quatro casas, tá? Então, vejam lá, 400 centímetros quadrados, voltando quatro casas, né, daria 0,04, não é? Botando quatro casas ali, do número 400. Quatro casas ali, colocando a vírgula. Então, fazendo a conversão para metro quadrado, ok? E aí, jogando aí na formulinha de pressão, né, que é isso que a gente vai calcular aqui, força de 32 newtons dividido por 0,04, nós encontramos aí, ó, 800 newton por metro quadrado, ou 8 vezes 10 ao quadrado. Tá? Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, resposta está aqui embaixo. Ó. Não são, né, legal aí você fazer no seu caderno, tá, gente? Anotar esse exemplo e faz a continha, né? Faz as conversões, bonitinho ali, mostra, né, o que tem que ser convertido, ó, com a massa. Eu calculo primeiramente o peso, né, força-peso, que é M vezes G, e a área que está, né, em centímetro quadrado tem que passar para metro quadrado. Também aqui, né, eu poderia fazer assim, né, eu poderia transformar centímetro para metro, volta duas casas, não é? 0,2, aí multiplica 0,2 vezes 0,2. Também daria certo. Tá? E aí já sairia a resposta em metro quadrado.
Aí, gente, tá um exemplo aí para relembrarmos aí. Então, ó, dois conceitos aí, nós falamos de densidade, falamos de pressão e também a diferença entre densidade e massa específica. Nós temos agora aqui, gente, ó, está terminando essa primeira parte, tá? Nós temos aqui, ó, uma primeira lei importante dentro do estudo aí da hidrostática, tá? Que é a lei de Stevens. Né? A lei de Stevens, basicamente, ela vai falar sobre a pressão em líquidos. Né? Você tem aqui a pressão em um determinado ponto de um líquido. Tá? Então, o que, que acontece aqui? Ó? Eu tenho um recipiente, nós temos aqui dois pontos A e B, e entre esses dois pontos existe ali uma altura, tá? Um desnível, né? Podemos chamar assim. E aí, ó, ele diz aqui o seguinte, ó, considerando um líquido homogêneo, cuja densidade é D, tá? Então quer dizer, o líquido tem uma certa densidade. Vamos supor, água, né? Nós vimos agora há pouco lá qual é, né, a densidade ou a massa específica da água. Né? Equilíbrio sobre a ação da gravidade, sendo a aceleração da gravidade. Sendo PA a pressão de um determinado ponto A, tá? Você vê aqui, ó, nós temos um ponto A, e PB a pressão em um ponto B. Tá? Então, logo abaixo, né, você tem aqui uma altura H, nós temos um outro ponto B, e aí vai ser medido aí a sua pressão no ponto B. E aí, ó, o que, que ele faz? O que, que ele diz aqui? Ó? Que a pressão de B vai ser a pressão de A mais densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Né? A altura que seria esse desnível entre os dois pontos. Então, sabendo aí qual é a pressão aqui no ponto A, eu consigo determinar também, né, a pressão no ponto B. E com essas informações, ó, densidade do líquido vezes a gravidade, que geralmente é 10, né, nos exercícios, e a altura, que é o desnível que é considerado aí. Tá? Então, é uma informação aí para determinar a pressão num determinado líquido aí, né? Vai depender aí, logicamente, dessa altura, né? Na prática aí, né, quanto maior a profundidade, né, nós podemos entender aí, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão, não é, gente? Basta lembrar dos mergulhadores, né? E quanto maior a profundidade que eles vão descendo ali, né, eles sabem que a pressão do líquido ali é muito grande sobre eles. Né? Então, justamente por isso, tá? Quanto maior a altura, maior vai ser a pressão nesse líquido. Tudo bem? E temos aqui também mais uma pressão também que nós vamos dar início, nós vamos comentar aí, ó, que é a famosa pressão atmosférica. Tá, gente? A pressão atmosférica seria, resumidamente, o quê? A pressão que o ar exerce sobre a superfície. Não é? Nós temos ali uma camada de ar muito grande ali, né? E aquele ar, ele exerce uma pressão sobre a superfície. Tá? Então, pela definição aí de pressão que acabamos de ver aí, né, depende justamente aí da força que é exercida, depende da área de contato também, não é? Então, nós temos aqui o conceito da pressão atmosférica. Tá? E aí, Torricelli, ele acabou construindo aí, ó, o primeiro barômetro, tá? Que é um aparelho que mede a pressão atmosférica. Ele fez alguns experimentos, vou mostrar aqui para vocês, e o resultado que temos até hoje em dia, né, de qual seria essa pressão, qual é o valor dessa pressão, né, qual foi o experimento que ele fez. Ó. O experimento que ele fez, gente, basicamente ele fez o seguinte, ó, ele encheu com mercúrio um tubo de vidro,
aproximadamente 1 metro, de 1 metro de altura aí, fechou a extremidade. Tá aqui, ó, figura 1, tá? Você tem aqui um tubo de vidro, como se fosse ali como se fosse um tubo de ensaio, né? Que a gente tem nos laboratórios, só que grandão, né? 1 metro de altura. Em seguida, virou e mergulhou sua extremidade em um recipiente que contém mercúrio. Tá? Figura 2 aqui, ó, você percebe que aquele tubo que já estava cheio de mercúrio, ele mergulhou em um recipiente que também já tinha mercúrio. Então, quer dizer, a extremidade aqui, né, que tinha mercúrio, também colocou-se em outro recipiente. E aí o que aconteceu? Ó, destampando a extremidade do tubo, baixou um pouco, ficando numa altura de aproximadamente 76 centímetros acima da superfície do mercúrio do recipiente. Então, assim que ele destampou aqui, ó, tá? Baixou um pouquinho o nível do mercúrio, tá? E aí de 1 metro, né? Baixou aí, ficou aproximadamente 76 centímetros, tá? E houve ali um equilíbrio, né? Houve ali um equilíbrio. E aí ele fez uma, duas, várias vezes esse experimento e percebeu que sempre chegava o mesmo resultado, né, da altura, que é de 76 centímetros. Né? E aí, por que que aconteceu isso? Né? Por que que sempre, né, acontecia essa altura? Por que que ele equilibrava ali naquele tubo ali? Porque na superfície ali, ó, do recipiente, não é, tinha uma pressão, que é a tal pressão atmosférica que estava exercendo ali sobre aquele mercúrio no recipiente, e aí fazia com que equilibrasse todo o líquido ali, ó, tanto do recipiente quanto daquele tubo. Então, é uma comprovação da existência aqui, ó, da pressão atmosférica. Tá? E aí hoje, né, nós conhecemos aí a pressão atmosférica justamente aí, ó, através dessa medida, né, 76 centímetros de mercúrio, tá? Que é um valor aí que, né, você vai perceber em vários enunciados aí, ó, 76 centímetros de mercúrio, que é o valor a partir desse experimento, né, nós temos aí uma das formas de medir aí, portanto, a pressão atmosférica, tá certo? Então, foi um experimento aí, né, gente, que ele fez. E hoje, né, nós temos aqui também, né, eu vou mostrar para vocês aqui, outras formas também de medir a pressão atmosférica, tá? Alguns valores aí que é importante você saber, é importante anotar aqui. Então, o que foi feito aqui? Ó? Aqui ele fez justamente através da lei de Steve, que acabamos de mostrar aí para vocês, ele determinou aí essa pressão, né? Através dos dados que ele tinha, né? Da densidade do mercúrio, né? E também daquele desnível, né? Da altura que ele tinha, né? Ele conseguiu aí, ó, através da fórmula da lei de Steve, ele chegou aqui a um resultado, gente, da pressão atmosférica, tá? Olha aqui no finalzinho aqui, ó, o resultado usando aí 76 centímetros, né, que ele converteu em metro, a densidade aqui do mercúrio, né, e a gravidade usando aí 9,8, que é o valor mais preciso, ele chegou aqui ao resultado, ó, de aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, esse é o valor da pressão atmosférica que nós temos hoje, gente, quando fala-se em unidades do sistema internacional. Desculpa. Quando nós falamos em unidades do sistema internacional, tá? Newton por metro quadrado. Então, 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado seria a unidade aí da gente da pressão atmosférica, tá? Seria o valor da pressão atmosférica no sistema internacional, que é a mesma coisa que Pascal, né? Lembram?
Então, 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. E gravem esse valor, é o resultado aí, né, o valor que nós temos da pressão atmosférica usada aí nos exercícios. Tá? E aqui, né, também vai colocar este valor, ó, tá? 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, pressão atmosférica, que conhecemos também, gente, tá, como a pressão de 1 atm, uma atmosfera. Tá? Não é unidade do sistema internacional, mas é uma unidade bastante usada aí na hidrostática, tá? ATM, atmosfera. Então, o que é 1 atm? 1 atm equivale, portanto, a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Seria aquela pressão, que a gente fala pressão ao nível do mar, tá? Pressão atmosférica ao nível do mar, pressão normal ali, seria este valor aproximadamente, ó, 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Quando você mora, né, em cidades aí com altitudes grandes, né, quanto maior for essa altitude aí, né, você vai perceber aí que a tendência aí é modificar, né, a pressão aí ela vai sendo modificada. Então isso interfere, né, a altura, aí nós sabemos aí que a altura ela acaba interferindo na pressão atmosférica, tanto na altura, né, se pegarmos aí altitudes, quanto profundidades também, tá? A pressão aí ela acaba sendo alterada. Então, esse é o valor, né, gente? A pressão normal, a pressão de 1 atm, pressão ao nível do mar, tá? Podemos dizer aí. E aqui embaixo, ó, 1 atm, que é 1 vezes 10 à quinta Pascal, né? Acabamos de falar. Será, portanto, igual a 76 centímetros de mercúrio, que é esse valor aqui foi baseado no experimento lá de Torricelli, ou 760 milímetros, que é a mesma coisa que 76 centímetros, né? 760 milímetros de mercúrio. Então, ó, todos esses valores aqui, gente, são representações aí da pressão atmosférica normal, tá? Pressão atmosférica ao nível do mar aí, tá bom? Então, unidades, tá? É legal, tá? É importante você anotar isso aqui. E aí, para nós fecharmos hoje, tá? Essa primeira parte, vou mostrar aqui, tá, gente, algumas situações do dia a dia importantes aí, né? Situações em que influencia, né, diretamente a questão da pressão, principalmente da pressão no cotidiano. Então, você percebe aqui, né, os pneus, tá, de um carro, né? Ou, né, como eu disse agora há pouco, né, o pé ou as patas, né, aqui, né, de um animal ali, quando coloca-se ali, né, a sua superfície ali em contato, né, quanto maior a área de contato, menor é a pressão exercida, né? Imagine, né, calçados, né, esses sapatos que têm, né, contatos muito pequenos, né, aqueles sapatos que tem lá uns sapatos de salto, né? E ali você percebe ali um contato, ali uma área de contato muito pequena com o chão. Então, quer dizer, você tem uma área ali mínima, mas a pressão exercida ali é muito grande, né, naquela superfície. Então, é impossível, né, você andar com um sapato de salto numa areia, por exemplo, né? Você simplesmente vai afundar ali, porque é muito grande ali, né, a pressão. Não é por conta da área, a área pequena, a pressão vai ser muito grande. Então, aqui, alguns exemplos, né, gente? Você percebe aí a área de contato, né, a largura do pneu também, que é importante aí neste caso. Aqui, ó, né, como eu também já comentei, à medida em que descemos aí no mar a profundidades cada vez maiores, a pressão da água aumenta. Tá? O aumento, o aumento da pressão força a utilizar roupas muito especiais. E o que acarreta esse aumento da pressão é o aumento do peso do fluido, né, da água ali no caso,
que está acima do mergulhador. Quanto maior for a profundidade, maior será o peso desse líquido, não é? Sobre ele ali, maior será a pressão exercida sobre ele também, né? Então, isso aí eles sabem, eles conhecem ali, sabem também que existe um limite que ele pode suportar, tá? Então, a influência aí da pressão aí nesses líquidos. Pressão também, né, em panelas de pressão, recipientes aí semelhantes a ele, né, gente? Nós sabemos aí que com o aquecimento, né, aumenta a pressão nas paredes ali internas desse recipiente, né? As moléculas ali do líquido começam a exercer uma força muito grande ali nas paredes, e exercendo uma força muito grande, aumenta a pressão também, né, naquele interior. Então, a panela de pressão vai justamente aumentar a pressão desses líquidos aí, ó, naquele recipiente que está teoricamente ali, né, fechado ali. Não pode estar totalmente vedado, senão explode, né? Aumenta a pressão de um certo ponto que então tem as válvulas ali de segurança, né, para não ocorrer esses tipos de acidentes aí, tá? Então a panela de pressão, um detalhe aqui, né, gente? Curioso aí, ó, que quando você modifica a pressão, você também vai modificar a temperatura, né? A temperatura que essa água pode atingir aí no estado líquido, tá? Então, quer dizer, sob pressão normal, a água, você começa a esquentar a água, sob pressão normal, ela vai esquentar, chegando ao ponto de ebulição em aproximadamente 100 graus. Começa, né, a ferver a água. Dentro da panela, né, o fato de aumentar a pressão vai modificar esse ponto de ebulição também, né? Então, quer dizer, na panela de pressão, você pode ter aí a água chegando aí a 120, 130 graus Celsius na fase líquida. Então, quer dizer, por isso que cozinha mais fácil, né, os alimentos na panela, porque você vai ter a água a 120, 130 graus, tá, no estado líquido, porque aumentou a pressão, acabou modificando ali o seu ponto de ebulição. Então, detalhes sobre a panela. E o último exemplo aqui, né, gente, a pressão atmosférica. Falamos aí, né, da questão da altitude, ó, tá? À medida que subimos uma montanha, a pressão exercida pelo ar se torna menor, pois o peso do ar é reduzido, né? Seria o contrário dos mergulhadores, né? Você está aumentando a altitude, você está ali reduzindo aquela quantidade, aquele peso sobre ele, então quer dizer, a pressão também vai sendo cada vez menor, né? Então, ó, por isso, a grandes altitudes, a pressão é bastante reduzida, forçando escaladores de montanha a tomar precauções também. Quer dizer, ele tem também todo um cuidado, todo um limite, né, dessa pressão ser reduzida ali por conta do seu próprio organismo, né? Ele tem ali um limite para suportar isso também. Bom, seria isso, tá, gente? A primeira parte que eu queria aí conversar com vocês, o início, né, da hidrostática, né? Legal que a gente já falou aí de alguns conceitos importantes, tá? Relembramos aí de alguns conceitos. E aí, na próxima aula, né, eu vou dar sequência, a gente vai continuar falando aí sobre isso, entrando aí em alguns teoremas, tá, importantes também, tá bom? Então, vamos deixar para a próxima aula aí. Fiquem com Deus, até a próxima.